Materiais odontológicos na ortodontia. Então, nós passamos a parte da aplicação biomecânica, não, das bases biológicas do tratamento ortodôntico e vamos aos materiais odontológicos na ortodontia. Impacto das propriedades nos materiais odontológicos na mecânica. Então aqui, gente, nesse capítulo, nessa parte da aula, a gente vai falar muito mais conceitualmente. E esses conceitos, a gente tem sempre que ler esse conteúdo e pensar assim, onde isso se aplica na mecânica ortodôntica? Que efeito que causa? Então, os termos módulo de elasticidade, dureza e rugosidade são relacionados com a utilidade clínica dos materiais e seus efeitos na mecanoterapia. E aí, fiz um quadrinho aqui que relaciona as propriedades do material com seus efeitos na mecanoterapia. Então, primeiro ponto, módulo de elasticidade. Atenção, nada tem a ver com elasticidade, é o contrário. O módulo de elasticidade é a rigidez do material. Ele é inversamente proporcional à elasticidade. Caramba, que maldade! Então, o módulo de elasticidade é a rigidez. Por isso, quando o material tem um baixo módulo de elasticidade, ou seja, ele é pouco rígido ou muito rígido. Baixo módulo de elasticidade, ele é pouco rígido. Então não confundam. Baixo módulo de elasticidade, ele é pouco rígido e então ele possibilita uma deformação mediante forças pequenas. Aí ele dá o seguinte exemplo. Qual é a aplicabilidade clínica desse módulo de elasticidade baixo? Uma das. Quando a gente tem um bracket metálico e a gente vai remover esse bracket, a gente precisa remover de maneira menos desconfortável possível para o paciente. E essa maneira menos desconfortável possível é trazendo menos força para esse movimento de remoção. Então, a base do bracket, ela tem que sofrer uma deformação plástica, que é uma deformação irreversível, com uma força pequena. Por isso, a base do bracket tem que ter um baixo módulo de elasticidade, ou seja, ser pouco rígida. Por outro lado, a aleta do bracket tem que ter um alto módulo de elasticidade, ela tem que ser muito rígida, porque ela precisa resistir aos movimentos que são incididos nos fios ortodônticos. Então, você vai fazer um torque naquele fio, vai dar um torque no fio. A aleta, se ela não for rígida o suficiente, ela vai partir, quebrar, deformar, ou então não vai trazer uma leitura adequada daquele torque. Então, no mesmo bracket, a gente tem dois tipos de módulo de elasticidade, um para a base e um para as aletas. Ficou claro? Dureza. Dureza confere integridade estrutural do material. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em dureza, eu gosto muito de pensar na dureza em relação ao bracket cerâmico. O bracket cerâmico ele precisa ter alta dureza, porque quando a gente vai encaixar o fio no slot cerâmico, se esse material não for duro o suficiente, o que acontece? Quebra. Aí aquela aletinha que estava aí segurando, ela deixa de segurar. Ódio no coração dos ortodontistas, mas isso acontece. Então a dureza tem a ver com a integridade estrutural do material. Rugosidade. Rugosidade, gente, seguinte, ela exerce efeito sobre a força entre o contato do fio com o bracket. Caramba! Então, vamos pensar na canaleta do bracket. A gente tem a canaleta do bracket e tem o fio passando por ali. Aí a gente pensa que quanto mais rugoso for aquele contato entre o fio e o bracket, maior vai ser a força de atrito, não é isso que a gente pensa? Não, mas só que não é isso. Não é isso, por quê? O contato efetivo entre o fio e o bracket ele não é contínuo. E não necessariamente um material mais rugoso vai apresentar a maior força de atrito. A gente vai falar sobre o titânio, e aí vai dar para entender melhor lá na frente. Mas gravem que a rugosidade exerce efeito sobre a força. Então, assim, quanto mais rugoso for o material, mais contato ele vai ter entre o fio e o bracket. Um exemplo. Mas não necessariamente maior força de atrito. Gravem isso, que
Não, dá um nó. A gente pensa assim, Senhor, por quê? Aí, para isso aqui, gente, eu só posso dizer uma coisa para vocês, dentro do meu entendimento. Aceita que dói menos, porque, honestamente, eu fico assim, caramba, o que ele quer dizer com isso? Ele deixa claro, o material mais rugoso não necessariamente terá maior coeficiente de atrito. E aí a gente para e tem vontade de nascer de novo. Mas é isso aí. Materiais elásticos e a produção da força ortodôntica. Então, gente, olha esse diagrama aqui. A primeira vez que eu tive contato com esse diagrama de forças, eu pensei assim, óbvio que isso nunca vai cair numa prova. Até que caiu sobre lei de Hooke. Aí, fala o seguinte, no diagrama tensão é o eixo Y, e deformação, que é o eixo X, é possível ilustrar a resistência do material. Então, nesse diagrama de forças, nesse diagrama é possível ilustrar a resistência do material. Aí ele fala sobre limite proporcional, flexibilidade máxima e resistência de tensão máxima. Vamos ver cada uma dessas questões. Limite de proporcionalidade é o ponto em que a tensão e a deformação possuem uma reação linear. Então, entendam tensão como essa curva vermelha, tá vendo que é uma reta? E a deformação é essa parte verde aqui, pontilhada. Então, até o limite proporcional, tensão e deformação são diretamente proporcionais. Tem uma reação linear. Aí, nesse ponto do limite proporcional, existe a denominada lei de Hooke, que é justamente essa proporcionalidade entre tensão e deformação. Certo? Flexibilidade máxima. Flexibilidade máxima é o ponto de interseção das curvas de tensão e deformação, também chamado de limite de escoamento. Isso aqui eu nunca vi cair em prova, mas é importante saber que esse ponto de ruptura é o ponto em que o material começa a sofrer deformação plástica irreversível. Anotem isso aí. E esse ponto aqui, o ponto máximo da concavidade da curva. Resistência de tensão máxima. Nesse ponto aqui é a tensão máxima, é a carga máxima que esse fio pode suportar antes da fratura. Então ele está ali sofrendo deformação plástica irreversível e aí ele quebra, fratura. Esse é o ponto de resistência de tensão máxima. Então, entre a flexibilidade máxima e a resistência de tensão máxima, existe aí uma deformação plástica. Outro diagrama de forças. Agora a gente vai falar sobre força e deflexão. Isso fala, esse diagrama de forças fala sobre elasticidade do material. Quanto mais horizontal for a curva, ou seja, essa curva aqui, pense nisso aqui, olha para cá, gente, isso aqui é importante. Isso aqui como um ângulo, tá? Quanto menor for esse ângulo, quanto mais horizontal for essa curva, mais resiliente será o fio. Então, maior elasticidade e mais resistente esse fio vai ser. Isso porque, vamos supor que numa força X, a gente tem uma elasticidade inicial e uma elasticidade maior. Então, sob a mesma força, aquele que tem maior elasticidade vai promover nesse gráfico uma curva mais horizontal. Então, um exemplo, como que isso pode cair na prova? Comparando-se os diagramas de força entre dois materiais, qual deles apresenta maior resiliência? Vai ser sempre o que tiver a curva mais horizontal. O quê? Então, o que se entende é que numa força X, que é a mesma força, um material A vai ter uma elasticidade num ponto inicial aqui, e um material B vai ter uma elasticidade além, vai ter uma elasticidade maior. Concorda que no eixo X, quanto mais afastado ali do zero, maior vai ser a elasticidade? Então, quanto mais horizontal for essa curva, é porque maior é a elasticidade desse material. Então, ele pode colocar a curva de dois materiais ortodônticos e pedir para comparar. O que tiver a menor angulação vai ser o mais elástico. Mais resiliente. Isso. Perfeito? Isso aqui eu fui maldosa. Nunca vi cair na prova esse diagrama, mas vai que.
Olha o conceito de resiliência aqui, Fernanda. É a capacidade de armazenamento de energia de um fio. Resistência mais elasticidade. Camila, suas canetas maravilhosas. Coloca um carnaval nesse conceito de resiliência. Isso já caiu em prova. Então, o que significa? Qual é a definição? É a capacidade de armazenamento de energia de um fio. E a formabilidade é a quantidade de deformação permanente que um fio pode suportar antes de fraturar. Então, pensemos num fio de aço. Pensemos num fio de aço e aí a gente vai lá fazer uma alça de bull para retração. Todo mundo familiarizado com uma alça de bull para retração? É aquela alça que a gente faz no fio para a gente estimular o fechamento do espaço e dentro. Beleza. Quanto maior formabilidade, maior ductibilidade, mais aceitabilidade de dobra esse fio vai ter. Alguns fios, a gente faz uma dobra com ângulo mais vivo, ele parte. Então, a formabilidade é a quantidade de deformação permanente que ele pode suportar antes de fraturar. Dobra de um fio ortodôntico. Às vezes, a gente vai fazer uma dobra de extrusão, vai acentuar uma dobra de extrusão. Aí o fio parte. Então, esse ponto até que o fio parta se chama formabilidade. E resiliência é a capacidade de armazenamento de energia de um fio. Esse é o conceito bonito, mas para nossa compreensão é a soma de resistência com a elasticidade. E a resiliência ela é inversamente proporcional à rigidez. Então, quanto mais rígido for o material, menos resiliente ele será. O inverso também acontece. Agora, rigidez é quem mesmo? É sinônimo de módulo de elasticidade. Então, a resiliência é inversamente proporcional ao módulo de elasticidade. Quanto maior for o módulo de elasticidade de um material, menos resiliente ele será. Essa parte de formabilidade e utilidade em relação direta com a resistência de tensão máxima, é a dobra do Exatamente, tem uma relação direta com a resistência de tensão máxima. Mas ele não, no livro, ele não fala como coisas diferentes. Na verdade, ele não conceitua no diagrama de forças a formabilidade, mas tem tudo a ver com o limite de tensão máxima. Mas é o pico que o material chega antes de fraturar ou é a fratura em si? É o ponto de fratura. Ó, tá aqui. Resistência de tensão máxima. A gente diria que a formabilidade desse material vale o quanto esse ponto indicar para nós no gráfico. Porque é onde ele fratura. Exatamente. Aqui ele fraturou. Então, ali é a formabilidade dele. É quando tem a fratura. Lógico que, assim, o limite entre quando tem a fratura e quando vai fraturar é muito tênue, né? Enfim. Mas a resistência de tensão máxima tem uma total relação com a formabilidade. Você tem razão. Materiais para fios ortodônticos. Então, isso aqui, gente, esse slide lindo já foi uma questão do Cadar. Propriedades ideais de um fio ortodôntico. Quais são? Aí a pessoa louca gravou assim. Se vocês ficarem na dúvida, porque são muitos conceitos sobre propriedades dos fios, enfim, dos materiais ortodônticos, aí a gente põe assim, R, L, F. Eu não sei porquê, eu achei que isso era fácil de gravar. Aí a gente vai definir como resistência Opa, gente, eu tô passando aqui, vocês nem me avisam. Resistência, rigidez, limite de trabalho, e aí o limite de trabalho entra a formabilidade, tá? E formabilidade.
Quem tem que ser o único baixo aqui? A rigidez. É o único que é baixo. Todas as outras são alta. Então, RRLF, sendo que só a rigidez que vai ser baixa. Isso aqui eu fiz questão de colocar aqui no quadro porque já caiu mais de uma vez. CADAR 2014. Quais as características ideais que um fio deve ter para fios ortodônticos? E aí o gabarito pago foi? Quem é o único baixo? Nessa questão, ele coloca baixa formabilidade. A gente tem que saber o seguinte, o único baixo é a rigidez. Então já dá para eliminar a A, só a A. E o restante é alto. Então aqui baixa formabilidade eliminou e aqui baixo limite de trabalho eliminou também. Resposta letra B. Materiais para fios ortodônticos. Aço inoxidável ou liga de cromo cobalto. E aí, gente, ele fala isso aqui como sendo um sinônimo, ele não divide muito bem. Ligas de níquel titânio e beta titânio. As ligas de aço inoxidável, elas substituíram as de metais preciosos. Por quê? Elas são mais resistentes à corrosão e são mais resilientes. A composição dessas ligas é 18% de cromo e 8% de níquel. Caiu isso aqui em prova. Qual a composição das ligas de aço inoxidável? E aí, 18 e 8. Você já tem que gravar 18 e 8. Como gravar quem é 18 e quem é 8? Aí eu gravei assim. Olha aí meu método mnemônico tosco. Esse não é tão tosco, não. O níquel, ele não tem potencial alergênico. Lembra que a gente falou que o níquel tem potencial alergênico? Então, ele tem que estar em menor quantidade sempre. Aí, na proporção entre 18 e 8, é ele que é de 8%. O cromo é o responsável por conferir resistência à corrosão. E o aço, ele é amaciado pelo aquecimento e endurecido pelo resfriamento. Não sei se já ouviram falar sobre ligas austeníticas, ligas martensíticas. Tem a ver com isso aqui. A gente vai falar sobre, ainda hoje. Fios de aço com grau super são muito frágeis e apresentam baixa formabilidade. Já os fios de aço com grau regular possuem boa ductibilidade, que é sinônimo de formabilidade, tá, gente? Não esqueçam disso. As ligas de cromo cobalto, também denominadas Eugiloi, são apresentadas num grau mais macio com maior formabilidade. Podem ser endurecidas com tratamento térmico após serem conformadas. Isso aqui, gente, são conceitos informativos sobre as ligas de aço inoxidável que ele discorre lá no livro e eu achei importante compartilhar com vocês. Mas nunca vi questões especificamente sobre grau super, grau regular, nunca vi. Questão do Exército. A resistência do aço inoxidável à oxidação resulta de uma quantidade relativamente alta de cromo. De acordo com o Profits, uma formulação típica para uso ortodôntico é de... Aí olha que maldoso, colocou 8% de cromo e 18% de níquel. Mas nós não vamos errar, porque nós já sabemos que o níquel ele tem potencial alergênico e ele deve estar em menor percentual na composição do material. Gabarito, letra B. Gente, follow your dreams, they know the way. E agora a gente vai fazer nosso intervalo, mas você que está aí, persiga o seu sonho, que a gente vai chegar lá.